Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Está conosco mais uma vez Pastor Henrique Santos. Hoje nós estaremos falando sobre selos, trombetas e taças. A paz do Senhor missionário, muito obrigado. Mais uma vez estar aqui diante dos nossos ouvintes aqui para poder estarmos falando sobre escatologia bíblica. Quando ocorrerá todos esses eventos? Esses eventos, selo, trombetas e taças, irão ocorrer após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, nós vamos estar vendo nessa sequência selos, trombetas e taças. E quando nós lemos o livro de Apocalipse capítulo 4, nós temos um entendimento também, como João capítulo 14 está falando aqui de arrebatamento da igreja. E no capítulo 5, João, ele viu 24 anciãos, viu alguns seres viventes, e João, ele viu um anjo que bradava e falava que ninguém na terra, no céu e em nenhum lugar era digno e apto de desatar e abrir os 7 selos. Aí um ancião de dia olhou para João já estava ficando triste, estava se entristecendo, porque não tinha ninguém capaz de abrir esse selo. O ancião de dia falou assim: não se entristeça, porque eis o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que morreu e reviveu e é digno para desatar os 7 selos desse livro. Então, quando tem esse episódio que acontece, Jesus é o único que consegue desatar os 7 selos. Então, essa destinação está para o nosso Senhor Jesus Cristo fazer a abertura desses selos, para começar o quê? Para começar um período de grande tribulação, um período de grande sofrimento, como foi relatado pelos profetas que vaticinaram, como nunca se houve sobre a terra e nunca haverá, é o período da grande tribulação. Então, só para poder deixar bem fixado aqui, nós somos assembleanos, nós somos pentecostais, nós acreditamos na questão futurista, no dispensacionalismo, na questão pré-milenar, e também acreditamos na questão pré-tribulacionista. Então, tudo que vai ser falado aqui é de acordo com essa crença futurista, dispensacionalista e pré-tribulacional, para que você possa estar entendendo o que nós acreditamos à luz da Bíblia, o que nós vamos estar passando aqui para vocês. E quando nós olhamos a questão de Daniel capítulo 7, nós podemos observar também Daniel capítulo 2. Capítulo 2 fala da estátua do rei Nabucodonosor. Capítulo 7 está falando aí dos 4 animais simbólicos que Daniel viu. E quando olhamos para os 4 animais simbólicos, podemos observar que esse animal, o último animal, ele é espantoso, horrendo, e ele tem 10 chifres. Chifre aqui fala de blocos, nós falamos em estudo anterior, fala de bloco, fala de nações, e 3 chifres são arrancados, e um pequeno se levanta. Esse um que se levanta é o anticristo. E quando olhamos para a estátua do rei Nabucodonosor, tem 10 dedos misturados de ferro e barro. Está falando o quê? Da mesma questão dos 10 chifres de Daniel capítulo 7. E aqui está falando do Império Romano, fala da extensão do Império Romano, fala aqui do Império Romano que vai reviver, um Império Romano revivido. E quando você olha para o Império Romano, quando o Império Romano começou a dominar o mundo todo por um certo período de tempo, podemos entender que ele dominou a Europa toda, ele dominou parte da Ásia e uma parte da África. Foi o domínio do Império Romano. E esse Império Romano, ele caiu, ou seja, o Império Romano ele deixou de existir no ano 476 depois de Cristo. Aí o Império Romano passou a não mais existir, mas a Bíblia diz que ele vai renascer, ele vai reviver no período, ressurgir no período tribulacional. E que nós olhamos aqui, podemos entender que são os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor e os 10 chifres daquele animal horrendo e espantoso. O que são selos, trombetas e taças? Selos, trombetas e taças são os flagelos. Vai ser o meio que Deus vai usar para poder cumprir o seu propósito sobre a terra. Nós sabemos que o primeiro propósito da tribulação é Deus apertar Israel, trazer que Israel volte para ficar perto dele, para a sua presença, e depois punir
a trindade satânica, a tríade satânica, que é o dragão, que é a antiga besta, que é o falso profeta, que é o anticristo. Então vai ser punido essa tríade satânica e também todos aqueles gentios que, desde a época de Adão até o presente momento, que vem cometido várias atrocidades sobre a terra, vivendo em pecado, vivendo uma questão muito dissoluta. Então, os propósitos da tribulação são esses. Então, quais são os mecanismos que Deus vai usar? São selos, trombetas e taças, que são juízos de Deus sobre a terra. Esses eventos acontecerão sequenciadamente? Existe uma corrente que acredita que após os selos, ou seja, 7 selos, automaticamente irão ser trocadas 7 trombetas. Abre um, vai desencadeando o outro, né? E após as 7 trombetas, após a última, será derramada as 7 taças. Mas existe outra corrente que fala que existe um intervalo entre o último selo com a primeira trombeta, a última trombeta com a primeira taça. Existem esses dois tipos de corrente. Uma acredita que será na sequência, outra acredita que vai ter um pequeno intervalo. Mas aí, pastor, enquanto estará acontecendo o derramar do selo, das taças, né, das trombetas aqui na terra, o que realmente estará acontecendo com a igreja lá na glória? A igreja vai ser arrebatada. Aí vai acontecer o quê? Tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas é para recebimento de galardões. Depois, bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro é interessante que, usando a questão judaica, usando os princípios judaicos, o casamento na questão judaica levava 7 dias. E você observa aqui que o período da tribulação são 7 anos. Então, essas bodas, esse casamento lá no céu irá durar 7 anos. Podemos usar enquanto o povo que ficou está sofrendo aqui na terra, a igreja está triunfando, sendo glorificada através do Senhor Jesus Cristo. E só para a gente poder pontuar aqui, quando Jesus abre o primeiro selo, o que tem nesse primeiro selo? Aparece um cavalo branco. Que muitos confundem com Cristo. Muitos confundem com Cristo, lá de Apocalipse capítulo 19, se não fala a minha memória. Então muitos confundem com Cristo, não é? Esse cavaleiro que está montado nesse cavalo branco, na abertura do primeiro selo, é o anticristo. Muito bom esclarecimento, porque tem muita gente que acha que é o próprio Cristo. Porque esse personagem chamado anticristo, ele vai trazer uma falsa paz. Vai fazer um tratado de paz. Imagine, Israel, hoje quem é o maior inimigo de Israel? São os árabes. São aqueles países que ficam ao redor de Israel. Então, após a abertura desse selo, esse personagem, o anticristo, ele vai fazer um tratado de paz com Israel, vai fazer com que árabes e judeus possam viver em harmonia. Dá para imaginar? Hoje lá em Israel, no Monte Moriá, tem o quê? Tem o Domo da Rocha, que o mundo chama de Mesquita de Omar. Imagina, o Templo de Jerusalém sendo erguido no Monte Moriá, que, digamos assim, ao leste do Domo da Rocha, um templo do lado do outro. E ambos esses povos, árabes e judeus, entrando nos seus templos e adorando os seus deuses. Então, não vai ser preciso destruir o Domo da Rocha para construir o templo? Nós acreditamos que não. Para que as pessoas possam ver que realmente ele é um pacificador, né? Qual a melhor ideia? Qual o melhor intuito? Construir um templo do lado do outro para que possa mostrar para a humanidade, olha, realmente está tendo paz, porque tanto árabes como judeus estão vivendo um do lado do outro, adorando o seu credo, a sua entidade em harmonia, um vivendo em paz com o outro. Seria uma espécie de ecumenismo? Nós acreditamos que sim. Isso aí já é uma parte lá na frente, quando falo daquela meretriz, aquela prostituta, que é a falsa religião, que vai ser propagada pelo falso profeta, que é a segunda besta, e essa também são questões de personagens do Apocalipse. Então, quando alguns estudiosos estão tendo esse entendimento, e nós também estamos tendo esse entendimento, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, olha o que está escrito aqui. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos,
nem a igreja de Deus. Alguns estudiosos estão tendo o seguinte entendimento: 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. São 7 julgamentos. E esses 3 períodos de 7 julgamentos, eles estão representando a questão desses 3 povos. Estão representando a visão que esses 3 povos terão desse período da grande tribulação. Os selos aqui está representando a visão da igreja. Porque quando fala de selo, está falando o quê? A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então tem tudo a ver com selo. E quando fala de trombetas é um instrumento que era uma coisa muito corriqueira em Israel. Se olhamos a Bíblia, existe 7 toques de trombeta em Israel: toque para guerra, toque para poder levantar acampamento e por aí vai. Então, está representando o quê? A visão de Israel sobre esse período, sobre esses 7 julgamentos de Deus sobre a terra. E quando fala de taças, está falando uma totalidade, está falando que essas taças serão derramadas uma totalidade sobre toda a terra. Então, falando sobre toda a terra, está falando dos ímpios, está falando dos gentios que ficarão nesse período da grande tribulação. Então, o livro de Apocalipse ele é muito explicativo. Nós entendemos que a Bíblia, por si própria, ela se explica. E quando fala da abertura dos 7 selos, nós podemos observar que esse primeiro selo nós falamos é o cavalo branco, é o anticristo, vai trazer uma falsa paz, uma falsa esperança. Israel vai pensar que ele é o Messias, vai pensar que ele realmente é o Messias, porque Israel ele tinha 2 pontos aqui. A Bíblia fala que Jesus viria como manso, como humilde, e na outra visão usa a simbologia que ele viria como Davi, porque ele viria da tribo de Judá, da descendência de Davi. Então, quem era Davi? Era um homem político, era um homem extremamente militar, cheio de estratégia, era um homem guerreiro, era um homem que conquistou cidades para Israel, era um homem que venceu reinos através de Israel. Então, os judeus começaram a ter essa visão, que Jesus viria da tribo de Judá, da descendência de Davi, como Davi era. Um guerreiro terreno. Um guerreiro, um homem que iria, porque Israel estava vivendo debaixo do jugo romano. Eles queriam que alguém chegasse para libertar. Para libertar, para poder, destronar Roma, Israel triunfar. Então Jesus veio humilde, manso. Então eles o rejeitaram e não aceitaram. Então esse foi o motivo da rejeição de Cristo? Porque eles queriam um rei terreno que reinasse, como lutasse como Davi, e não teve isso. Então. Jesus veio manso, veio humilde, veio, Mas não aceitaram esse aceitaram. E interessante aqui, que da segunda abertura do selo, e segundo selo apresenta qual personagem? Um personagem montado num cavalo vermelho. Vermelho fala de quê? Fala de guerra. Haverá um período de guerra na tribulação. Nações contra nações, reinos contra reinos. Aí se nós observarmos aí, existem vários pontos aqui sobre essa guerra aqui desse segundo selo. Alguns acreditam que vai se cumprir Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, que fala que essa guerra aqui do segundo selo, o cavalo vermelho, é Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, que fala de Gog e Magog, onde Deus vai vir de maneira sobrenatural e vai vencer os inimigos de Israel. Israel vai sair vitorioso. Aí quando fala de Gog e Magog, existe essa questão aqui. Aí existe outra questão. Alguns acreditam que a guerra de Gog e Magog será no meio da tribulação. Outros já têm uma linha de pensamento que a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39, será depois da tribulação. Nós chamamos de Batalha do Armagedon, ou Batalha de Megido, do Vale de Megido, ou do Monte de Megido, em outras traduções. E outros acreditam que essa questão de Gog e Magog será lá no final da batalha final, após o milênio. Então existem essas correntes assim. Esse Gog e Magog pode ser a representação de quais nações? A gente tem que começar a estudar a origem desses povos. Após o dilúvio, o período pós-diluviano, Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé.
Dois filhos de Noé povoaram uma parte da África e uma parte bem pequena da Europa, muito pequena. E esse personagem chamado Jafé, esse filho de Noé, ele povoou uma parte bem acentuada ao norte da Europa, uma parte bem da Europa, e também uma parte bem mais para cima, nos países bem longínquos, países bem distantes, que hoje nós entendemos que é a Rússia, são países eslavos, a Rússia, ou também a questão da Turquia, e também ao leste de Israel, que é a China. Então, está falando desses países aí, bem, quando fala Gog e Magog, são países muito distantes, bem longínquos. Quem é o Gog e quem é o Magog? China é quem e Magog é quem? Acredita, tem essa corrente que fala que Gog e Magog pode ser Rússia, Turquia, que são ao norte de Israel, e ao leste fica onde? Fica a China, fica a cidade de Pequim. Então acredito que Gog e Magog pode ser China, Turquia ou Rússia, que são países bem distantes de Israel, ou seja, está falando de povos de uma distância bem longe, bem longínqua. Okay. Abertura do terceiro selo. Quando é aberto o terceiro selo, vem o que? Um cavalo preto. Esse cavalo preto fala de quê? Fala de fome. Haverá fome na tribulação, principalmente para aqueles que não receberem a marca da besta. Todos aqueles que receberem a marcação e a marca da besta, eles terão alimento. Mas aqueles que não receberem, aquelas nações que não receberem, que não aceitarem ficar debaixo do jugo do anticristo, irão passar um período de fome, muita fome sobre a terra. Hoje nós podemos observar que o mercado comum europeu, hoje a Inglaterra não vai mais parte do mercado comum europeu. A Inglaterra saiu, porque os países que ficam debaixo das ordens do mercado comum europeu têm que seguir toda a diretriz. Então a Inglaterra não tem mais seguir e saiu. Agora, no período da grande tribulação, no reinado do anticristo, todas as nações serão submetidas ao senhorio do anticristo. Então as nações que se rebelarem contra ele sofrerão as sanções e serão penalizadas. Uma penalização aqui será o quê? A fome. Na abertura do quarto selo, qual cavalo que aparece? O cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo está falando o quê? De morte. Interessante que essa morte é seguida pelo quê? Pelo inferno. Então, no período da grande tribulação, nós entendemos que haverá muitas mortes. Acredita-se que vai ter tanta morte, alguns estudiosos usam essa linguagem, vai ser tanta morte que cadáveres vão ficar sobre cadáveres. O ML vai ficar lotado, os hospitais da mesma forma, os agentes de segurança vão ficar, meio perdidos, os bombeiros, os médicos, os enfermeiros. Então vai ser um caos sobre a terra. Um mau cheiro terrível. Que hoje a população mundial hoje é de 8,2 bilhões de habitantes. Imagina 1/3 da população mundial morta. Chega aí a 2,6 bilhões de pessoas mortas através da abertura desse quarto selo, que representa aqui o cavalo amarelo, que representa a morte. Então, 2,6 bilhões de pessoas mortas é muita morte na Terra. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação vai ser uma coisa mais amenizada, vai ser ruim também, claro, mas vai ser mais a menos do que os últimos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, nós acreditamos que será um pouco a menos. Por isso que é dividido em tribulação e grande tribulação. Vai ter um momento ameno, mas também vai ter um momento que as pessoas vão ver uma falsa paz, uma falsa segurança, uma falsa estabilidade. Porque quando observamos que essa besta, a primeira besta, ela surge do mar, mar fala de povos, também fala de instabilidade, pela linguagem teológica. Então o governo do anticristo será um governo de instabilidade e também de estabilidade. Será um governo meio
Parece que está indo uma metade. Assim, vai ser um pouco oscilante. Por quê? Vamos lembrar da estátua do rei Nabucodonosor? 10 dedos. Misturado de barro e ferro. Ferro, firmeza. Barro fala um pouco de algo um pouco mais frágil. Então, o período anticristo, o reinado dele vai ser essa forma de instabilidade. E após a abertura do quinto selo, o que vai acontecer? João viu uma multidão e almas que ficaram debaixo do trono de Deus clamando. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 11 em diante. Capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Fala que uma multidão se achega debaixo do trono de Deus e começa a clamar. Almas clamando: Senhor, faça justiça sobre os santos. Que multidão é essa? São aqueles remanescentes, são aqueles que vão permanecer fiéis ao Senhor e serão mortos. Não receberão a marca da besta, não negarão o nome do Senhor. Mas vai pagar com a própria vida. Vão pagar o preço, vão ser mortos, vão ser decapitados, todo tipo de morte, de tortura que você imagina. Mas serão salvos. E só um lembrete aqui, no período da tribulação haverá salvação. O Espírito Santo, ele vai convencer pessoas e vai encher pessoas através do seu poder. E pessoas serão salvas no período da tribulação. Serão mortos, mas serão salvos. A gente até esclareceu, né, pastor, na outra aula, né, no outro podcast, sobre a dúvida que muitos têm, né, que o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, que o Espírito Santo será retirado da terra. E a gente viu que isso não é verdade. Na verdade, não tem como as pessoas vão ser salvas, como as pessoas vão acreditar se o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele que convence o homem do juízo, do pecado. E também tem a questão dos 144 mil. Tem as duas testemunhas que serão seladas pelo Espírito Santo. Quem são esses 144 mil? Esses 144 mil, nós vamos estar falando um pouquinho mais na frente. Vamos seguir a sequência aqui. Ok. Para que o estudioso da palavra possa estar pegando os pontos. Então, o sexto selo vai ser aberto. O que esse sexto selo vai trazer? Um grande terremoto, como nunca se houve na Terra. Imagine, terremoto no mundo todo. Aí volta a falar, 1/3 da população mundial vai ser morta. Vamos recapitular? Se fosse hoje, 8,2 bilhões de pessoas vivem no mundo. 1/3, 2,6 bilhões de mortos. Então vai ser um terremoto que não vai ter como as pessoas, resolver esses problemas, essas questões. Não tem como. Na verdade, vai ser o maior terremoto da escala Richter, né? Porque a gente teve aí, um tempo atrás, parece que foi 9, alguma coisa, que foi o maior terremoto da escala Richter e era o maior que teve e nem se compara. Provocou muitos danos, muitas mortes, muita destruição. Vai ser algo tão terrível que não tem como explicar. O pânico, o desespero vai tomar conta. O sofrimento inimaginável. E após o sexto selo, tem o sétimo selo. O interessante é que esse sétimo selo, quando é aberto o sétimo selo, aparece 7 anjos. Esses 7 anjos estão com 7 trombetas para serem tocados. Só que existe, no capítulo 7, existe um intervalozinho de tempo. Aí aparece quem? No capítulo 7. Aparece os 144 mil. Eu vou falar um pouco mais na frente. Aí após o aparecimento dos 144 mil, que são selados pelo Espírito Santo, é entoado o primeiro toque da trombeta. Quando o anjo toca a primeira trombeta, o que vai acontecer? Saraiva, fogo, misturado com sangue, vai cair sobre onde? Vai cair sobre a terra. 1/3 das árvores, 1/3 das ervas e das vegetações serão destruídas. Imagine, 1/3 da comida vai ser destruída na terra. Se hoje a população é 8,2 bilhões, imagina o período da tribulação. A tendência é aumentar.
Imagine um terço de toda a comida, toda a vegetação sendo destruída. Vai faltar comida, a comida vai ser racionada. Até mesmo para aqueles que são do anticristo, eles vão passar um momento de privações. Aqueles que não receberem a marca, será pior. Segunda trombeta vai ser tocada. Um terço das naus e do mar será danificado, será destruído. Imagine, um terço da vegetação, da comida, das ervas e tudo do campo vai ser destruído. E um terço da vida marítima vai ser destruído. Olha como é que as coisas estão piorando. A sequência do juízo de Deus começam a piorar. 7 selos já foi uma questão difícil, agora mais 7 trombetas, a questão está só piorando. Aí depois, terceira trombeta tocada, um terço das águas potáveis se tornarão em águas amargas. Imagina, um terço da vegetação destruída, um terço da vida marítima destruída e um terço das águas potáveis se tornando amargas. Aí a quarta trombeta vai ser entoada. Um terço do sol vai se escurecer, um terço da lua vai se escurecer e um terço das estrelas irá se escurecer. Vai acontecer como aconteceu na época do Egito. Escuridão, trevas. E 3 anjos passam gritando ai, ai e ai, por causa das 3 últimas trombetas que vão ser entoadas. Aí a quinta trombeta é tocada. Aí um poço chamado Tártaro, lembra da primeira aula? Nós falamos que tinha o seio de Abraão, e tinha o Hades, e tinha um poço que fazia a divisão, que é chamado de Tártaro. 4 animais, vários animais semelhantes a gafanhotos serão tirados como uma nuvem, sairão do Tártaro, lá do abismo, da profundeza, e irão atormentar os homens durante 5 meses. E a mordida que esses seres darão nos seres humanos são semelhantes a picadas de escorpiões. Os homens vão pedir a morte, vão desejar a morte, mas a morte não acontecerá durante 5 meses. Serão atormentados, irão sofrer. Imagina um homem querendo se matar e não consegue se matar, pulando no prédio e não morre, se jogando na frente de carro e não morre, tentando se matar e a morte foi tirada, a morte fugiu. Então essas pessoas serão atormentadas por esses seres terríveis. Aí vai piorar. A 6ª trombeta vai ser tocada. 4 anjos que estão presos desde o início serão soltos do grande rio Eufrates. E esses anjos serão soltos e receberão ordem para matar 1/3 dos homens. Esses anjos são demônios. Anjos caídos são demônios. Esses anjos receberam a ordem de matar 1/3 dos homens. E com eles seguirão um exército de 200 milhões. Imagine, no mundo todo, matar mais 1/3 da população. 1/3 vai morrer de fome, 1/3 vai morrer de peste, 1/3 vai morrer de sede, 1/3 vai morrer por causa dos flagelos e mais 1/3 vai morrer por causa desses demônios, desses anjos que estão presos desde o início do grande rio Eufrates. As pessoas vão correr para tentar se esconder, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai ser algo assim tão tenebroso. Só para quem está assistindo a gente nessa noite, pastor. Olha, meu irmão, é melhor a gente se consertar, levar uma vida pautada na palavra, começar a olhar para dentro de si, se tem alguma coisa para ser acertado, e se acertar antes do arrebatamento, para que a gente possa ser arrebatado junto com a igreja. Senhor. Para não passar por esse período aqui muito tenebroso. Porque se já está difícil agora, imagina depois que a igreja vai ser tirada da terra. Vai ficar complicado. Fica complicado. Após o toque da 6ª trombeta, vai ter um intervalo até a 7ª. Aí quem aparece? Aparecem as 2 testemunhas.
E aparecem as duas testemunhas, aparece a mulher vestida de sol, que pisa a lua, aí aparece o dragão. Então, depois acontece o quê? Acontece a sétima trombeta, o toque da sétima trombeta. Quando dá o toque da sétima trombeta que aparece 7 anjos com 7 taças. Meu pai. Pastor, essas duas testemunhas é mesmo Elias e Moisés? Eu vou falar isso aí lá no outro podcast. Eu não sei se vai dar tempo de falar nisso. Porque a gente tem que seguir essa hora, essa questão.